Amado Batista, um dos maiores ícones da música romântica brasileira, voltou a chamar a atenção do público desta vez, não por um lançamento musical, mas por uma declaração sobre sua vida pessoal que gerou debates e dividiu opiniões. Goiás, News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Aos 74 anos, o cantor que recentemente oficializou sua união com a jovem modelo e Miss Universo Mato Grosso 2024, Thalita Franciele, de apenas 23 anos, expôs com clareza que não deseja ter mais filhos. Essa escolha, apesar de pessoal, também interfere diretamente no sonho de sua esposa, que sempre manifestou o desejo de ser mãe. Em uma entrevista reveladora ao canal Rollcast, Amado Batista foi direto ao ponto. Ela sonha em ser mãe. Talvez seja injusto, mas ela casou sabendo disso. Essa fala caiu como uma bomba nas redes sociais, principalmente entre aqueles que acreditam que o sonho da maternidade deveria ser prioridade em um relacionamento a dois. O público se dividiu entre aqueles que apoiam a sinceridade do cantor e os que apontam um certo egoísmo na decisão. A história do casal já chamava a atenção desde o anúncio do casamento, em março deste ano, pela diferença de idade de mais de 50 anos. Agora, o foco se volta para as diferenças de planos de vida. Mesmo com a negativa de Amado Batista sobre ter mais filhos, Thalita demonstrou maturidade ao aceitar a situação. Ela casou sabendo, afirmou o cantor, reforçando que essa conversa foi clara desde o início da relação. Ainda assim, a decisão levanta um questionamento emocional importante. Até que ponto uma pessoa pode abrir mão de um sonho tão grande como a maternidade em nome do amor? Em suas falas públicas, Thalita demonstra estar focada em viver o momento ao lado do marido, sem pressões. A jovem, que já brilha nas passarelas como Miss, tem apostado em uma vida de cumplicidade com o cantor, com quem aparece em eventos e momentos íntimos, sempre trocando gestos de carinho. Mas, para o público, a dúvida permanece. Será que essa renúncia não deixará marcas com o passar do tempo? Em abril, Amado Batista já havia tocado nesse assunto com um tom descontraído em entrevista ao programa TV Fama. Ao ser questionado sobre filhos, o cantor respondeu com bom humor: não vem neném não. Para ele, o foco está na vivência a dois, no namoro eterno, nas viagens e no amor tranquilo que acredita merecer após décadas de carreira e paternidade. Temos só nós dois para viver essa vida maravilhosa. Eu já sou pai de 4. Vamos viver juntos? Namorar muito, né, amor? Disse, reforçando que o capítulo de ter filhos já está encerrado para ele. Essa leveza no discurso contrasta com a profundidade da decisão tomada por Thalita, que abriu mão, pelo menos por enquanto, de algo que muitas mulheres consideram essencial. Mas será que essa leveza também a acompanha em silêncio? Essa é uma das perguntas que o público não consegue deixar de fazer. A relação entre Amado e Thalita tem sido marcada por um carinho público evidente. Mas os bastidores dessa união, como qualquer relacionamento, carregam suas complexidades. Enquanto ele se mostra seguro em sua escolha e afirma que isso não será um problema para vivermos em paz, a jovem esposa encara um futuro onde seu maior sonho talvez nunca se realize. A pressão silenciosa que envolve decisões como essa pode não aparecer nas redes sociais ou entrevistas, mas costuma pesar com o tempo. E se no futuro, Thalita mudar de ideia? E se o desejo de ser mãe se tornar uma necessidade emocional inadiável? São dúvidas que tornam essa história tão intrigante. Afinal, quando um amor exige a renúncia de algo tão profundo, será que ele continua sendo leve? Ou passa a ser um amor com custo daqueles que deixam feridas invisíveis ao longo da vida? Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Com 4 filhos de relacionamentos anteriores, Amado Batista acredita já ter cumprido seu papel paterno. Agora, ele busca tranquilidade ao lado de uma mulher muito mais jovem, que, ao que tudo indica, está apaixonada e disposta a caminhar ao lado dele, mesmo sem realizar um dos maiores desejos de sua vida. O casal ainda será muito visto nos palcos da fama e nos holofotes da curiosidade popular.
Mas a história deles é, acima de tudo, um retrato de escolhas difíceis daquelas que colocam à prova o peso do amor e o tamanho dos sonhos. O tempo vai dizer se Khalita continuará enxergando esse amor como suficiente. Por ora, ela aceita. Mas aceitar é o mesmo que ser feliz? Essa é a pergunta que fica no ar e que pode ter respostas muito diferentes daqui a alguns anos. Essa história vai muito além de uma simples decisão conjugal. O caso de Amado Batista e Khalita Franciele expõe um dilema que muitas pessoas enfrentam silenciosamente nos relacionamentos. O conflito entre o amor e a realização pessoal. Quando um dos parceiros decide abrir mão de um sonho tão íntimo quanto a maternidade ou paternidade, estamos falando de algo que mexe diretamente com a identidade, com a sensação de propósito e com a visão de futuro. Khalita, uma mulher jovem, no auge de seus 23 anos, cheia de energia, projetos e com uma trajetória em ascensão no mundo da beleza e da moda, revelou que sonha em ser mãe. Esse desejo, que para muitos é algo natural, instintivo, foi posto em xeque por uma decisão que não é dela. E aqui está o ponto mais delicado. Até que ponto o amor justifica o abandono de um sonho tão enraizado? Até que ponto alguém consegue, de verdade, abrir mão de algo tão visceral, sem que isso gere lá na frente uma frustração silenciosa, uma tristeza camuflada de conformismo? Vamos ser sinceros com os ouvintes. O que estamos vendo aqui não é apenas um caso de diferença de idade ou de estilos de vida. Estamos vendo um exemplo claro de como por trás dos relacionamentos aparentemente perfeitos existem acordos silenciosos, dores que não são ditas em público e concessões que nem sempre são sustentáveis a longo prazo. Quando Amado Batista diz que ela casou sabendo disso, ele está sendo honesto, mas também coloca sobre os ombros de Khalita um peso emocional imenso. Não é apenas saber, é aceitar e conviver com a ausência de algo que para ela pode representar a plenitude feminina. Imagine você, ouvinte, se colocar no lugar de Khalita, abrir mão de segurar um filho nos braços, de ouvir o primeiro choro, de viver a experiência de uma gravidez. Tudo isso por amor. É forte, é nobre, mas também é profundamente doloroso quando analisado com mais profundidade. A pergunta que ecoa é: será que o amor precisa custar tanto? Muitos casais enfrentam esse tipo de impasse, mas o caso de Amado e Khalita tem um peso extra justamente por ser público. Eles estão sob os holofotes, recebendo elogios e críticas, mas também sendo alvos de expectativas sociais. A sociedade muitas vezes impõe que a mulher sonhe com a maternidade e que o homem, ao envelhecer, recue para uma vida de descanso. No caso deles, essa diferença de expectativas se choca com uma força quase simbólica. Ele, consagrado e com a vida feita, quer tranquilidade. Ela, jovem, cheia de planos, aceita o que ele oferece, mesmo que isso signifique calar um desejo tão íntimo. A relação é baseada em cumplicidade, sim, mas também em desigualdade emocional. E é isso que os ouvintes precisam perceber. Nem sempre a decisão de um casal é feita em equilíbrio. Às vezes, um ama mais ou cede mais. E nesses casos, é inevitável perguntar: até quando esse desequilíbrio é sustentável? Outro ponto que precisa ser colocado para reflexão é o papel do tempo. A juventude de Khalita é hoje um fator que a faz ter paciência, otimismo e paixão intensa. Mas o tempo passa, os desejos amadurecem e a realidade pode mudar drasticamente. O que ela aceita hoje, com um sorriso e mãos dadas em eventos públicos, pode se tornar, em alguns anos, uma dor difícil de administrar. O desejo de ser mãe não desaparece com um não. Ele pode até ser adormecido, mas permanece ali, latente, esperando uma brecha, uma mudança, uma chance. E se essa chance nunca vier? E se a diferença de visão de mundo entre os dois se tornar cada vez mais acentuada com o passar dos anos? São essas perguntas que muitos não têm coragem de fazer, mas que precisam ser ditas em voz alta. Porque no fim das contas, um relacionamento feliz não é só feito de amor, ele é feito também de planos em comum, de projetos compartilhados, de renúncias mútuas e não unilaterais. E agora, ao final desse mergulho mais profundo na relação de Amado Batista e Khalita Franciele, fica um convite para todos que estão ouvindo.
Pensem em seus próprios relacionamentos. Será que vocês também estão abrindo mão de sonhos? Será que estão vivendo em silêncio aquilo que mais desejam? O caso do casal não é só sobre celebridades, é sobre humanidade. É sobre pessoas que, mesmo famosas, enfrentam dilemas que também acontecem dentro de casas comuns, longe dos holofotes. O amor verdadeiro, dizem, é aquele que aceita tudo. Mas será que aceitar tudo, sem se escutar, é realmente amar? Ou é se anular em nome de uma ideia idealizada de felicidade? Que essa história sirva de reflexão para todos que amam, que sonham e que, acima de tudo, não querem esquecer de si mesmos em nome do outro. Quando mergulhamos ainda mais fundo nessa história entre Amado Batista e Khalita Franciele, o que encontramos não é apenas uma diferença de idade ou de objetivos, mas sim o retrato cru de uma realidade silenciosa que muitos casais vivem, mas poucos têm coragem de encarar. O amor que exige renúncia. E não estamos falando de renúncias banais, como mudar de cidade ou aceitar um novo estilo de vida. Estamos falando de uma das renúncias mais profundas que um ser humano pode fazer: abrir mão da maternidade. Para muitas mulheres, ser mãe não é apenas um desejo, é um chamado, é algo que pulsa por dentro como uma missão de vida. E quando esse chamado é silenciado, mesmo que por amor, ele continua ali, pulsando, gritando no silêncio. E é aí que está o ponto mais delicado para você que nos ouve. Quando um sonho tão essencial é engolido em nome de um relacionamento, será que isso não vira uma bomba relógio emocional pronta para explodir com o tempo? O que muitos esquecem é que sonhos não desaparecem porque foram recusados. Eles apenas ficam guardados em algum canto da alma, esperando o momento de serem lembrados. Khalita, ao aceitar a condição imposta pelo marido, mesmo que com afeto e sinceridade, pode estar dando o maior voto de confiança que uma mulher pode dar. Acreditar que o amor será suficiente para preencher esse vazio. Mas, ouvinte, será que o amor, por mais verdadeiro que seja, consegue ocupar o espaço deixado por um sonho que não se realizou? O tempo tem uma maneira cruel de nos cobrar por aquilo que deixamos para depois. E é aí que mora o perigo, quando o amor de hoje se transforma em arrependimento amanhã. Porque o que começa como compreensão pode aos poucos virar frustração, e depois tristeza, e por fim, ressentimento. Quantas histórias você já viu que começaram com promessas e terminaram com mágoas que nunca foram ditas em voz alta? Agora pense comigo, e se fosse o contrário? E se fosse amado quem tivesse o sonho de ter mais um filho, mas sua esposa recusasse por já ter filhos ou não querer engravidar? Será que o peso da renúncia seria visto da mesma forma? A sociedade, muitas vezes, espera que a mulher ceda, que compreenda, que se adapte ao desejo do homem. Isso não é uma crítica ao cantor, que foi honesto e claro desde o início. Mas é um alerta sobre como esse tipo de decisão costuma cair sempre sobre os ombros femininos. Khalita, apesar da juventude, mostra maturidade ao seguir ao lado de alguém que não quer lhe dar algo tão desejado. Mas será que maturidade é suficiente para suprir o vazio de um sonho não vivido? A dor de abrir mão de algo que você ainda nem teve a chance de experimentar pode corroer por dentro. E é nesse ponto que a reflexão precisa bater mais forte nos nossos ouvintes. Até que ponto você está se calando para não perder alguém? Até que ponto o amor está te afastando de você mesmo? E para você que está nos ouvindo agora, talvez no carro, no trabalho ou em casa, pense com calma. Existe algum sonho seu que está sendo sufocado por um relacionamento? Existe alguma decisão que você aceitou por medo de perder o outro, mesmo sabendo que isso te custaria algo muito valioso? Essa história entre Amado Batista e Khalita Franciele é um espelho. Não um espelho da fama ou da diferença de idade, mas um espelho da condição humana, das escolhas difíceis que fazemos por amar alguém. E o mais importante, ela mostra como é essencial o diálogo verdadeiro, o respeito profundo pelos sonhos do outro e, acima de tudo, a coragem de olhar para si mesmo e perguntar: estou vivendo por mim ou apenas acompanhando a vida de outra pessoa? Porque o amor verdadeiro não é aquele que obriga a desistir, mas o que nos ajuda a conquistar, juntos, aquilo que faz nosso coração bater mais forte. Que essa história sirva não só como entretenimento, mas como reflexão sincera para cada coração que nos acompanha.
O que realmente nos confronta não é apenas a diferença de idade ou a divergência de planos. É a linha tênue e silenciosa entre o amor e a anulação pessoal. Quantos ouvintes agora, nesse exato momento, estão em relacionamentos onde precisam silenciar seus sonhos para manter a paz? Quantos estão dizendo tudo bem com um sorriso por fora enquanto choram por dentro? O caso de Khalita expõe algo poderoso. O amor não é apenas sobre companhia, carinho ou afeto. É sobre espaço, sobre permissão, sobre liberdade mútua para crescer, construir e realizar. Quando um dos dois está em voo e o outro decola com as asas cortadas, mais cedo ou mais tarde o desequilíbrio pesa. É impossível ignorar que por trás da beleza das fotos, do romantismo das declarações públicas e da tranquilidade aparente, há um silêncio gritante, o de um sonho negado, um instinto calado e um desejo que, mesmo compreendido, ainda dói. Khalita representa muitas mulheres. Mulheres que amam, que são leais, que são fortes, mas que muitas vezes precisam sufocar a própria vontade para sustentar um relacionamento que lhes foi oferecido com algumas condições. E a questão que deixamos no ar para você, ouvinte, não é se ela está errada por aceitar, porque cada escolha é pessoal, mas sim, até quando o silêncio de um sonho é sustentável? Até quando o coração aceita viver metade de uma história? A diferença entre amor e sacrifício está justamente aí. Amar é ceder, mas também é ser acolhido. Amar é abrir espaço, não impor limites. Quando um dos dois coloca uma barreira inegociável, o outro precisa pesar. Eu consigo viver com isso sem me perder de mim mesmo? E essa é uma pergunta difícil, que exige maturidade, tempo e, acima de tudo, muita honestidade emocional. E talvez nem mesmo o tempo tenha todas as respostas, mas ele sempre traz as consequências. No fim das contas, Khalita aceitou viver um amor sem filhos. Ela, aos 23 anos, uma mulher no início da vida adulta, cheia de sonhos, decidiu caminhar ao lado de um homem que já viveu, que já construiu, que já criou seus filhos e que agora busca apenas paz, companheirismo e sossego. A escolha foi dela, sim, mas isso não impede que dentro dela permaneça um vazio. A dúvida constante de e se eu tivesse tentado? E se eu não tivesse desistido desse sonho? Pode acompanhá-la por anos. E ao contrário do que muitos pensam, não é o tempo que cura esse tipo de ferida, é a realização. Aquilo que não é vivido, não cicatriza. Aquilo que é sufocado, um dia explode. E a nossa reflexão final é justamente essa. O amor precisa ser uma troca verdadeira, onde ambos ganham, onde nenhum se anula. Porque quando só um realiza e o outro apenas aceita, o amor começa a deixar de ser abrigo e passa a ser prisão, mesmo que em nome da felicidade. Finalizando essa história, é preciso reconhecer a coragem de Khalita em expor essa realidade com serenidade, mesmo sabendo que o público poderia julgá-la. É preciso também reconhecer a sinceridade de Amado Batista ao deixar claro seu posicionamento desde o início. Mas para além disso, o que precisamos realmente guardar é a lição. Sonhos não morrem só porque foram negados. Eles esperam, resistem e às vezes cobram um preço. Que você, ouvinte, ao ouvir essa história, olhe para dentro de si e se pergunte qual sonho seu está adormecido. E o mais importante, você está disposto a enterrá-lo? Ou vai encontrar um caminho onde ele possa florescer ao lado de alguém que te permita sonhar junto? Porque no final, o amor que vale a pena é aquele que não te faz escolher entre amar e sonhar, é aquele que te permite viver os dois, por inteiro. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!